Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre considerarmos os nossos caminhos. Nos atentar aos caminhos que nós temos andado. Se esses caminhos são do Senhor ou se esses caminhos são os caminhos que levam para a morte. Abra a tua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 16. Considerar. Provérbios, capítulo 16, página 710. Vamos ler o versículo 25. Amém? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Eu, meditando com o Senhor, eu fiquei pensando, Senhor, nós recebemos uma advertência gravíssima na semana passada, e aí algumas coisas começaram a acontecer e eu comecei a perceber movimentação de uma forma espiritual mesmo, de algumas pessoas, e eu peguei e comecei a perguntar para o Senhor se aquilo era dele ou se aquilo não era. Começou assim. E aí, até então eu não tinha nem recebido esse versículo, eu só perguntei, Senhor, isso aqui é do Senhor, isso não é? Da onde vem isso? Está tudo certo ou não está? E aí o Senhor só falou assim, pelos frutos, você conhece se a pessoa está andando no caminho certo ou se ela está andando no caminho errado. Eu falei, tá bom, Senhor. Continuei. E aí eu sentei, nesse mesmo dia, eu estava sentada na minha cadeira enquanto o pessoal estava no louvor, ensaiando. E aí eu abri minha Bíblia, eu tenho o costume de abrir a Bíblia, onde eu abro, eu continuo lendo para meditar nos versículos enquanto eles estão ensaiando, se eu não estou ensaiando, eu fico meditando naqueles versículos, e isso, o Senhor ali vai falando comigo. E antes disso eu tinha recebido, antes da pastora trazer a mensagem, eu tinha recebido a mensagem, o texto principal que nós vamos ler hoje, que foi na semana passada. Eu li o texto e eu falei assim, nossa Deus, que chocante, porque é uma passagem completamente chocante. Eu falei, nossa, meu Deus, misericórdia. E aí a pastora trouxe a mensagem, eu falei assim, nossa Deus, é chocante a mensagem da entrega das pessoas do diabo, e é chocante a mensagem que o Senhor me deu. Eu falei assim, isso tem tudo a ver com a minha vida, porque primeiro eu fui meditar sobre mim, tem tudo a ver com a minha vida, ou tem a ver com a vida dos irmãos, de alguns irmãos. O Senhor falou assim, leva a palavra. E eu falei, isso antes até de eu estar sendo colocada na escala. Eu falei, Senhor, essa palavra é muito difícil. Eu, Janaína, não sou um espelho de santidade. Tenho pecados como qualquer um aqui. E eu falei, Senhor, é muito difícil essa palavra para mim. Como que eu vou fazer isso? E o Senhor, entrega. Eu não estou te pedindo. Entrega. Você não falou para mim que eu posso te usar? Você não está disposta? Deus entrega. Aí apareceu a escala. E aí eu lutei. A semana inteira. Desde o dia da escala. Semana não, né? Os dias depois da escala. E eu tentei procurar outras coisas. Eu tentei trazer outras palavras. Mas o Senhor falou, não. É essa que você vai ter que levar. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu vou levar. Eu levo a palavra e que cada um considere os caminhos
e veja, analise as suas vidas com o Senhor. Se os caminhos que nós estamos decidindo seguir são para a vida ou para a morte. Porque aos nossos olhos pode até parecer bom, mas às vezes os caminhos que nós decidimos trilhar são caminhos de morte. Agora, abre a tua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 13, a página 426. Na verdade, vamos ler a página 425. Antes de nós começarmos a ler, nós temos que ter a consciência de que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra, como ela já é feita no céu. Nós temos que ter essa plena consciência. E todos nós aqui sabemos qual é a verdadeira vontade de Deus para cada um de nós. Nós sabemos quais são os pecados que nós temos que deixar, quais são aquelas urgências que nós temos que entregar no altar do Senhor. Tudo isso é que vai moldando as nossas vidas. Se nós não entregamos aquilo que nós precisamos entregar, nós vamos trilhando os caminhos da morte. E se nós vamos entregando, nós vamos trilhando os caminhos para a vida. Nesse contexto aqui, nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque ele é bem intenso e extenso. Aqui em 1 Reis, capítulo 13, ele fala sobre Jeroboão e o profeta. Jeroboão, ele tinha feito bezerros de ouro e ele tinha construído altares para adorar a outros deuses. E aí Deus traz o profeta de Judá para Israel. Nesse momento aqui, Israel e Judá já eram divididos. Então ele traz o profeta de Judá para profetizar contra o rei Jeroboão. E aí esse profeta, ele profetiza contra Jeroboão. E ali ele traz a profecia que Josias ia nascer. Ele fala outras coisas. E no momento em que ele está falando, Jeroboão fica muito irado com aquilo. E aí ele tenta estender a mão contra esse profeta. E aí a mão dele fica seca. E ele pede, olha, profeta, ora por mim, para que a minha mão volte a ser restabelecida. E o profeta ora por ele e a mão dele é restabelecida. E aí, nesse tempo, Jeroboão fala para o profeta, vem almoçar vamos comer comigo, vamos para minha casa. Aí a gente vai começar lá no versículo 7, porque até então eu já descrevi para vocês tudo o que aconteceu. E o rei disse ao homem de Deus, vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei, se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão. Tampouco beberei água neste lugar, porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo, não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim, ele foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Assim, o profeta estava seguindo o caminho do Senhor. Ele seguiu totalmente a ordem do Senhor até esse momento. Agora vamos continuar. Versículo 10. Versículo 11. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também as contaram ao seu pai. E ele disse a seu pai, por qual caminho? E disse-lhes seu pai,
Por qual caminho ele se foi? Porquanto os seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia ido. E ele disse aos seus filhos: selai no jumento, assim. E eles selaram o jumento e seguiu montado sobre ele. Agora, pode pular para o versículo 16. E ele disse, aqui é a resposta, porque aí ele encontra o rapaz no caminho, o outro profeta, e aí ele vai responder. Não, na verdade, vamos ver o 14, porque senão não vai dar o contexto. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou, assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Então lhe disse: vem para casa comigo e come pão. E ele disse: não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. Até aqui, este homem foi completamente fiel ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós somos fiéis ao Senhor. Nós lutamos contra todas as investidas do inimigo. Ou você não luta? Eu creio que há luta, sim. Muitas vezes nós lutamos contra o inimigo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes ele nos vence pelo cansaço. E aí a gente fica cansado e, eu só hoje, só desta vez, só mais um pouquinho. E dessa vez é o que aconteceu com o profeta. A gente vai continuar lendo aqui. No versículo 18, diz assim: eu lhe disse, também sou um profeta, como tu o és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: traze-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. E ele, porém, mentiu. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos caindo nas mentiras do inimigo. Quantas vezes o Senhor deu ordens e aí vem alguém ou de alguma outra forma a gente procura uma palavra para não fazer a vontade do Senhor da forma como Ele deseja? Isso é para todos nós, não é só para vocês, inclui a mim. Assim, voltou com ele e ele comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido à palavra do Senhor, não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste, comeste pão e bebeste água, no lugar no qual o Senhor te disse: não comas pão, nem bebas águas, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. Olha só, irmãos, houve um resultado terrível. Ele recebeu a sentença e logo em seguida, pula para o versículo 24. Aqui tem o desfecho da história. Enquanto ele se foi, depois que ele terminou toda a refeição, tinha recebido a palavra, o resultado. Enquanto ele se foi, um leão o encontrou ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé a ela, e o leão também ficou de pé à carcaça. Olha só, quanta tristeza, irmãos. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Porque quando a gente decide desobedecer ao Senhor, isso tem um preço. E se nós continuarmos desobedecendo, vai ser como a vida desse profeta. Nós estamos todos assentados aqui,
Todos nós temos experiências tremendas com o Senhor. O Senhor tem dito coisas maravilhosas a nosso respeito, ainda que essas palavras não sejam do nosso agrado. Porque às vezes a gente quer ser consolado no momento em que nós não devemos. O Senhor vem trazendo advertência. Hoje eu entendo que isso é amor. Antes eu não entendia assim. Antes eu me rebelava contra o Senhor. Todas as vezes que o Senhor trazia uma palavra dura, eu me rebelava. Eu endurecia minha cerviz e falava, isso não é amor. Quantas vezes a pastora trazia uma mensagem, ou algum irmão trazia uma mensagem dura, e eu falava, nossa, isso é duro demais, Deus não é esse amor, o amor de Deus não é assim. Mas, na verdade, aquele que ama, cuida. Aquele que ama, quer bem. Aquele que ama, corrige. E é isso que o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem nos corrigido. O Senhor tem nos chamado a atenção. O Senhor fala, olha, considere os caminhos de vocês. Os caminhos de vocês são bons ou os caminhos de vocês são ruins? Vocês perseveram? Sabe por quê? Porque às vezes a gente ouve a mensagem do Senhor aqui e até aceita. Mas com o passar dos dias, isso vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. E depois que vai enfraquecendo, o inimigo pode entrar na nossa vida a qualquer minuto, a qualquer segundo e fazer de nós, mentir para nós. E aí aquilo já não torna mais forte. Aquele processo de santificação que deve ser concluído, a gente vai deixando para trás. E aí o Senhor notifica, e o Senhor fala, mas aí você fala assim, dessa vez não. Eu posso deixar mais um pouco. Eu não preciso considerar todo o caminho, eu posso considerar só isso. E o Senhor fala, não, considera todo o caminho. Porque é o caminho que te leva para a vida eterna e tem o caminho que te leva para a morte. Se você não considerar o caminho que eu estou te mostrando, você vai morrer. Se esse profeta tivesse seguido exatamente a ordem do Senhor, isso tinha acontecido com ele? O leão tinha comido ele? O resultado do pecado é a morte. E às vezes você fala assim, mas eu não morri, não está acontecendo nada. Aí a gente entra naquele versículo de Eclesiastes 8, porque demora, na nossa cabeça, né? Demora a acontecer o juízo sobre a má obra dos justos, dos injustos, do ímpio, a gente prolonga para fazer o mal. A gente vai fazendo mal, continua fazendo mal, porque você não vê o juízo. Só que se você não considerar o caminho reto do Senhor hoje, você está em direção à morte. E não sou eu que posso dizer quem aqui está para a morte e quem está para a vida. No caminho da vida é Jesus. E com cada fruto da sua vida, você vai poder entender qual caminho você está considerando, qual escolha você está fazendo. Se você chegar a Ele todos os dias, a cada minuto, a cada luta, a cada guerra, e falar, Senhor, me ajuda. É isso mesmo? Não é? Como que eu persigo? Como que eu prossigo? E Jesus vai te mostrando. Mas tem que haver um interesse. Tem que haver um interesse. Porque quando a gente vê a respeito desse profeta, ele foi firme. Só que no último segundo, o profeta mentiu para ele e ele, tá bom, eu vou voltar. E aí ele voltou. Isso serviu de testemunha para todos os que estavam com ele. Porque ele falou isso diante do altar do rei e depois ele falou para o profeta. Só que ele não perseverou. Ele não permaneceu na palavra do Senhor. E ainda assim, mesmo aquele povo, naquele tempo, vendo tudo aquilo que tinha acontecido, o povo não se voltou para o Senhor. Principalmente o rei. A palavra diz que ele continuou fazendo tudo aquilo que era errado. Ele vendo tudo aquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor não excluiu ninguém. O Senhor deu uma palavra dura para o rei naquela época e o profeta que desobedeceu também teve a mesma consequência. E a consequência ali momentânea. E a consequência dos nossos pecados, talvez você não vê agora. Mas ela vai vir. E ela vem.
Todos nós aqui já pecamos demais. E todos nós já sabemos quais são os frutos do pecado. Quais áreas da nossa vida que está morta, talvez, de tanto pecado. E que Jesus precisa ressuscitar. Nós precisamos muito de Cristo. Por isso nós vamos nos levantar nesse momento para adorar o Senhor, dizendo para Ele que de hoje em diante nós escolhemos viver com Jesus. Porque se as nossas escolhas não tiverem Cristo, nós não vamos conseguir sobreviver até o fim do lado correto. Amém?